Olá, como é que vai? Tudo bem? Neste vídeo você vai aprender a usar três fórmulas: pagamento, pré-pagamento e pagamento. Elas vão nos ajudar a fazer uma tabela que vai nos ilustrar um sistema de pagamento de empréstimo chamado tabela Price, sistema Price de pagamento de empréstimo. Meu nome é Maurício Doria, esse é o canal Coisa Nerd, vem comigo! Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha praticamente pronta, tem algumas coisas que nós vamos fazer nela só no final aqui para melhorar, que ela vai ilustrar então esse nosso empréstimo, esse financiamento que nós vamos aí esmiuçar usando essas três fórmulas, certo? E nós vamos usar três fórmulas, como eu falei: a pagamento, que ela basicamente calcula o valor da parcela que nós iremos pagar em cima de um empréstimo. O P-pagamento, ele vai calcular, essa fórmula vai calcular a parte da parcela que é amortizada do empréstimo, certo? Que a gente chama normalmente no sistema financeiro de principal do empréstimo, tá? Então é a parte da parcela, né, do principal contido na parcela. Na parcela, tá? Seria a amortização do empréstimo, certo? O e-pagamento é outra fórmula que nós vamos usar, que ela calcula os juros embutidos na parcela. Então, nós vamos pagar uma parcela X, onde nela ela é dividida em amortização do principal mais os juros embutidos na parcela. Então, isso aqui calcula os juros da contido na parcela. Certo? Usaremos essas três fórmulas. Então, vamos lá. Inicialmente, a pagamento, eu estou até usando aqui no valor da parcela, certo? Como é que ela funciona? Vamos botar aqui, pagamento. Abre parênteses, já aparece aqui, mas eu vou clicar aqui no FX para aparecer e eu poder explicar melhor para vocês aqui na telinha que abre no modal. A taxa. Então, quais os parâmetros dessa fórmula? Existem três parâmetros obrigatórios que estão em negrito, né? A primeira é a taxa do financiamento, já está ali, botei aqui um exemplo. Número de períodos, em quantas vezes e quantos pagamentos você vai fazer para liquidar esse financiamento. Botei aqui um exemplo de 10. E o valor presente. O valor presente seria o próprio empréstimo, né? Botei aqui 15 mil, ok? Depois nós temos o valor futuro, que seria zero, né? No final dos pagamentos não vai ter mais dívida, mas não precisa botar, é opcional. E o tipo, que também não precisa botar. O que significa o tipo? É interessante a gente ver, isso vai ter também nas outras duas fórmulas, tá? O tipo diz respeito a quando o pagamento é feito. Se o pagamento é feito no início do período, no início do primeiro mês, né? Cada período aqui no caso seria meses, né? Vai ser pago em 10 meses, ou no final do período. Normalmente, quando se toma um empréstimo, a primeira parcela se paga ao final do primeiro período, né? Então, ao final do primeiro mês. Então, aqui vai ser zero, que é o final do período, ou não especificado. Então, a gente pode botar zero, ó, que vai dar 1.722, ou a gente pode deixar sem nada, que a resposta vai ser a mesma, certo? Essa aqui é o valor da parcela. Pô, mas por que fica negativo? É porque ele considera, né, no fluxo financeiro, ele considera o fluxo financeiro da operação. Então, se você recebeu positivamente 15 mil reais, quando você paga, esse fluxo financeiro é negativo, né? Ele subtrai, né, 1.722 do seu fluxo financeiro. Por isso que é negativo. Ah, eu quero que apareça positivo. Olha só como é que eu fiz aqui para ele aparecer positivo. Não foi formatação, não. Tá? Lá na fórmula, eu coloquei um menos na frente de tudo. Pronto, ficou positivo. Eu poderia fazer também diferente. Eu vou tirar o menos lá, ó, ele está negativo, né? Vou abrir aqui e vou colocar, por exemplo, o negativo no valor presente. Então, se eu colocar negativo no valor presente, a parcela vai aparecer positiva, tá? Então, isso é só uma relação, só para informar, né, que é o fluxo de caixa, por isso que aparece negativo aqui. Você pode formatar do jeito que você quiser. Dei esses exemplos aqui. Vou deixar assim. Já vimos o pagamento. Agora vamos ver o P-pagamento e o I-pagamento, tá? O P-pagamento, então, ele vai calcular o valor de amortização do empréstimo em cada parcela. Então, qual é a diferença para o pagamento? Ó, se eu abrir aqui P-pagamento, tá, no modal, vai aparecer um campo a mais.
certo? Vai aparecer período. Então, quer dizer, se número de período é a quantidade de meses em que eu vou pagar meu empréstimo, está aqui 10, né? Vamos botar aqui já. O período é o seguinte, de qual parcela você quer calcular a amortização do principal naquela parcela? É na parcela 10? É na parcela 8? É na parcela 1? Vamos deixar 1. Então, eu quero calcular da primeira parcela. Da primeira parcela, qual é a amortização que eu vou fazer pagando a primeira parcela do empréstimo? Então, 1. A taxa é aquela ali que está ali, valor presente também lá em cima, né, os 15 mil, e também vai ter o tipo, vou deixar em branco, não preciso colocar, e vou dar um OK. Então, ali apareceu, ó. Na primeira parcela do empréstimo que eu pagar, eu vou amortizar da minha dívida R$ 1.332,75. Isso significa o quê? Que após pagar a primeira parcela do empréstimo, eu vou ter os 15 mil menos os 1.332, a minha dívida vai ser 13.667. Meu saldo devedor vai ser 13.667,25, tá? Essa é a lógica do P-pagamento. Ele calcula a parte de amortização do principal. O I-pagamento, ele calcula, então, a parte dos juros. Então, vamos colocar aqui IPGTO, abre parênteses, vamos abrir aqui o FX. Está aqui a taxa, então, vamos colocar o período de novo, né? Então, aqui vamos calcular da primeira parcela, né? 1, e o número de períodos é o meu período total e o valor presente, o meu empréstimo. Vou dar um OK, calculou aqui. 390 é a parte de juros, tá? Ele está na mesma... Deixa eu copiar a formatação aqui. Isso, está aqui, ó, certo? R$ 390 é o juros contido dentro dessa primeira parcela. Se eu somar esses dois valores, nós vamos ter exatamente o valor da nossa parcela, certo? Então, o P-pagamento calcula o principal, o I-pagamento calcula a parte de juros da parcela que eu estou calculando. No caso aqui foi a primeira, certo? Vamos montar agora uma tabelinha Price para a gente ter isso do início ao fim do empréstimo. Vamos lá. Eu coloquei aqui as seguintes colunas. O número da parcela, isso aqui eu explico depois, é o saldo antes de pagar a parcela e o saldo depois de pagar a parcela. E aqui tá as nossas fórmulas, tá? O P-pagamento, que calcula o principal, e o I-pagamento, que calcula os juros, certo? Só que nessa fórmula aqui, o que nós vamos colocar na primeira célula, né, do nosso pagamento? O período, em vez de eu botar o número 1, eu vou pegar aqui do lado, ó. Vai ser a coluna do número da parcela que eu estou calculando. Então, taxa, número de período, valor presente e a parcela, que é o 8. Pronto, está ali. E observem, né? Vocês já viram outros vídeos que eu estou usando o dólar B, dólar 4 para taxa, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai vir como B4, né? Eu tenho que apertar o F4 ou botar o dólar, para quê? Para que quando eu arraste a fórmula para baixo, ela não mude esses valores aqui de cima que estão fixos, senão ele faria a referência, né? Conforme eu arrasto, ele iria pegando outros números e não daria certo. Então, tem que usar o dólar para fixar aquele valor na fórmula. A única coisa que está variável aqui é o A8, que quando eu arrastar para baixo, vai pegar o A9, vai pegar o A10, vai pegar o A11 e assim sucessivamente, tá? Eu criei aqui uma tabela que botei lá até parcela 300, né? Se você financiar um imóvel, sei lá, um juro muito, então tá uma parcela bem comprida aqui, uma tabela. Os juros da mesma forma então, né? Já que eu já expliquei ali, agora tá fácil, né? Os juros, então, é a mesma coisa e o período pega da coluna parcela. E ele calcula a parte dos juros da parcela. Então, nós temos aqui, e o valor da parcela, em vez de usar pagamento, aqui eu não usei. Que seria a mesma fórmula, né? Mas eu estou somando esses dois, certo? Isso é importante se tiver algum erro, né? Em algum cálculo, alguma fórmula que eu errei, escrevi em cima, alguma coisa assim, olhando aqui eu já sei, né? Opa, por que esse valor não está igual a esse? Tem algum erro aqui. Então, fica até como uma prova, né? Para a gente ver se está tudo certinho. As parcelas aqui têm que ser exatamente iguais e iguais àquela lá que está calculada com o pagamento. Está exatamente igual, certo? É assim que funciona. Vamos agora para para o que mais a gente pode fazer com essa planilha de interessante? Pode fazer muito mais do que eu tenho aqui, certo? Mas algumas adicionais que a gente pode fazer nessa planilha. Aqui, primeiro, eu já posso mostrar que, como está negativo, eu usei essa formatação
que é mais bonita de uma forma de ver, certo? Que é o número negativo em vermelho entre parênteses, tá? Mostra o fluxo de caixa em vermelho, já está em vermelho, que é negativo, né? Em parênteses, em vez de ter um sinalzinho de menos, tá? Eu prefiro assim. Você formate do jeito que você achar melhor, ok? Essas duas colunas, saldo pré e saldo pós, como elas funcionam? Eu acho interessante ter a planilha, acho bem legal. Qual é o saldo antes de eu pagar a parcela? Né? Não é os 15 mil, que como já passou um mês, certo? Então ele é todo o meu empréstimo, certo? Ele é todo o meu empréstimo, mais, na verdade, né? Mais o juro apropriado. Então ele é o empréstimo mais o juro apropriado do empréstimo, 14.610. Então, antes de pagar a parcela, já apropriou os juros, né? Já correu o tempo, né? E o saldo após a parcela, ele vai ser o meu empréstimo, B2, está lá, ó, né? Menos, aqui é o sinal de mais, né? Porque o número já está em negativo, né? Menos o principal da parcela. Então, menos a amortização. Está aqui, 13.667. E assim sucessivamente. Só que aqui a gente tem que arrumar a fórmula, que não vai mais pegar lá do 15 mil, né? Aqui, na verdade, o que vai acontecer aqui? Qual é o meu saldo pré? Né? Meu saldo pré agora da segunda parcela vai ser o meu saldo após pagar a primeira parcela, né? Aqui eu posso botar direto menos, né? Mas só para ilustrar para vocês, ó, mais, menos, porque aí eu vou somar realmente, né? Os juros que estão apropriados. O menos seria para trocar o sinal para ele somar direitinho, né? Ou bota o menos direto aqui fora, né? E bota direto o D9. Só que ele não vai somar, na verdade, ele não vai subtrair, na verdade, ele vai somar, né? Porque aqui já está negativo. Então ele vai inverter o sinal e vai somar. Então aqui vai ser 13.667 mais o 355, que é os juros da segunda parcela, né? Se olhar lá embaixo no Excel, é os 14.022,60, certo? Então esse é o meu saldo antes de pagar a parcela agora da segunda parcela. O pós, aí continua a mesma coisa, né? Eu pego o saldo agora do F8, que é o meu saldo pós, né? Então é o meu saldo depois de pagar a parcela, depois de amortizar, amortizando mais um pedacinho aqui, ó. Então aqui eu posso somar porque eu quero subtrair mesmo, né? Então depois de pagar essa parcela, então mais a minha parte negativa, porque já está negativo, vai subtrair, né? Do principal. Então vai subtrair daquilo ali mais esse principal. E assim sucessivamente. Aí eu posso arrastar a fórmula para baixo. Eu dei 2 cliques aqui que ela já arrastou para o resto. Aqui da mesma forma, ele pegou lá, e somou. Eu vou dar 2 cliques aqui e ele vai arrastar. Pode ver que a fórmula não estava perfeita aqui, para o resto da planilha. Então, esse é o meu saldo antes de pagar a parcela e esse é o meu saldo depois de pagar a parcela, né? Outras coisas que a gente pode fazer aqui. Ah, eu quero que fique bonitinho, né? Não fica aparecendo esses num aqui, porque eu quero fazer uma apresentação. Aí você bota fórmulas, né? Para corrigir. Aqui no caso ele está esperando um número. Então existe uma fórmula, ó, é um adicional aí desse vídeo, certo? Chamada num. Vou botar aqui em cima, ó, igual num, que ele verifica se o que está na célula é um número. Vou botar aqui. Ó, essa célula é um número verdadeiro, ele retorna um verdadeiro. Eu vou arrastar para cima que ele vai pegar essa aqui, ó. É um texto, então é número, é verdadeiro, falso, retorna falso, tá? Então aqui você pode usar ela, por exemplo. Você pode pegar aqui, antes da fórmula, e botar se este cálculo que eu estou fazendo retornar um número, então, aí você copia a fórmula de novo. Execute a fórmula normalmente. Se não, coloque vazio na célula, né? Usar o C, tem outro vídeo aí no canal, procure lá. Então, usando o C e o enum, a gente pode fazer com que a célula fique branquinha, né? Aí, se eu arrastar isso aqui tudo para baixo e arrastar para cima, vai ficar tudo certinho, né?
a gente pode fazer isso então nas outras células e também deixar tudo certinho, tá? Aqui também no número, eu não quero que apareça o número da parcela aqui, então eu posso fazer um C também, né? Por exemplo, igual C, esse número aqui, né? Que não, aí vai ter que deixar o número mesmo, né? Aliás, a gente pode fazer o seguinte, olha só, eu ia falar bobagem aqui, ó. Se esse o número do prazo for maior que o número da parcela, nesse caso aqui é o 1, né? Então, coloque, coloque 1. Se não, coloque vazio, né? Na verdade, para a primeira parcela não precisava fazer, né? Porque não existe empréstimo sem uma parcela sequer, né? Então, a gente pode manter. A gente pode fazer isso a partir da segunda, na verdade, né? Então, vamos lá. Igual se o prazo for maior, olha só que legal, que a parcela anterior mais 1, porque eu já estou na segunda, né? Então, escreva valor da anterior mais 1. Se não, deixe vazio. Pronto, C. Está ali o 2. Vamos arrastar agora para baixo? Dá 2 cliques. Puf. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Um erro, né? Por quê? Porque o prazo tem que estar aqui como F4. Dólar, dólar, para que ele seja fixo. Vamos lá? Vamos arrastar para baixo agora? Funcionou, né? Funcionou. Aqui, na verdade, ele está com valor. Porque aqui bateu zero, ó. Aqui bateu zero. Então, aqui nós temos que fazer uma outra fórmula. Olha só. Se o valor anterior já for igual a nada, então nada. Se não, executa a outra questão. Fecha, dá um Enter. Funcionou. Posso arrastar para baixo e eu posso inclusive arrastar para cima, até o 2, porque não vai fazer diferença, né? Porque o anterior não é nada. Agora sim deu certo. Ficou branquinho, como a gente quer. E aí a gente fazendo isso nas outras células vai ficar tudo branquinho, lindo, maravilhoso. A planilha vai ficar limpinha do jeito que você quer. A gente pode fazer muitas outras coisas ainda na planilha para que ela fique bonita. Aí você use a sua criatividade. Aquilo que você precisa de ajuda, escreva aí no vídeo, que eu ajudo também. A gente pode fazer uma live aí sobre esse assunto que é muito interessante, tá? E no próximo vídeo eu vou pôr nessa planilha o cálculo do IOF, porque todo empréstimo paga IOF. Eu vou colocar nessa planilha aqui da Price o cálculo do IOF. Então não perca também o próximo vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, siga o canal, comente aí no vídeo o que você quer ver nos próximos vídeos também, certo? E nos vemos. Tchau!